Se as pessoas não voltarem para Deus, eu não posso fazer mais nada. Senhoras e senhores, este é uma chamada de emergência de Deus para o México. Eu vi o profeta que previu a vitória de Claudia Sheinbaum e o que está acontecendo atualmente no México. Profecia para o ano de 2024, de que ela venceria em 2023. E lá, meu irmão, um ano antes mesmo de Claudia Sheinbaum ser candidata, eu já havia profetizado sobre uma mulher que seria presidente e eu a vejo em uma plataforma que diz Morena. Ouçam a voz de Deus e voltem-se para Deus. Deus tem misericórdia e detém o que está por vir. Fui eu o profeta que profetizou as enchentes em Cancún, irmão. Muitas pessoas desapareceram e ainda sabe assim, alguns continuam sem buscar a Deus, mesmo com as revelações que Ele nos dá. Ainda continuam hesitando, vacilando, grandes ociosos que desistem, que duvidam, descrentes. Que se incomodem os servos de Satanás, que estão por aí fazendo vídeos sobre nós, são satanistas escondidos, irmão, mesmo que isso incomode os demônios. Os profetas, estamos à frente do nosso tempo e vemos as coisas antes que aconteçam, irmão, antes que se cumpram. Por quê? Porque a Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas a sua palavra não passará, a sua palavra não passará. É tempo, senhores, de voltar para Deus. Deus está chamando ao arrependimento. Deus está chamando, irmão, para que o busquemos com todo o nosso coração. Por quê? Porque dias muito difíceis estão vindo, dias de adversidade estão vindo para as nações. E neste momento, Deus está chamando a atenção do México. México, é tempo de voltar-se para o Senhor. A questão é que Deus me disse como seria o governo dela quando ela vencesse. E Deus me mostrou. Eu vi essa mulher envolvida em coisas que não vinham de Deus, em coisas que não eram de Deus, por causa até de seitas e rituais. Mas falarei sobre isso com vocês mais tarde. Shalom Uvrachá. Hoje preciso fazer uma intervenção profética para a nação do México, porque o que está acontecendo aqui já é algo que está fora das mãos até mesmo das próprias pessoas e residentes mexicanos. Há algum tempo, Deus me mostrou a vitória como presidente da atual líder de vocês, Claudia Sheinbaum, uma mulher que hoje é a presidente do México. E todos vocês foram testemunhas quando profetizei, um ano antes, quando ela nem sequer era candidata, eu disse que vi uma mulher. Muitas pessoas me escreveram e disseram que só havia uma mulher. E ela não é filiada ao Partido Morena, já que você disse que viu uma mulher tornar-se presidente em uma plataforma chamada Morena. O que é aquilo? Porque não havia mulher nenhuma, quero dizer, nem sequer existia uma. Então, sim, depois de algumas semanas, substituíram aquele que estava lá por Claudia Sheinbaum, que seria a candidata presidencial. Em resumo, muitas pessoas viram aquele vídeo e os seguidores do nosso canal que sabem o que Deus nos revela, testemunharam isso. Deus me disse como seria o governo dela se ela vencesse. E Deus me mostrou que ele viu essa mulher envolvida em coisas que não vinham de Deus, em coisas que não eram de Deus, até mesmo seitas ritualísticas. Mas falarei sobre isso com vocês mais tarde, e o Senhor me mostrou como isso seria, como seria isso, que não seria bom, porque, irmão, haveria coisas que não agradariam a Deus. Onde está o problema? O problema é, irmão, que aquilo que Deus me mostrou, ele está se cumprindo, porque podemos ver agora mesmo como, literalmente, tantas das coisas que Deus me disse estão realmente acontecendo. Isso está trazendo juízo sobre o México, irmão. Desde enchentes catastróficas até um terremoto que Deus me mostrou que está prestes a acontecer. E eu clamo a Deus para deter isso e ter misericórdia. E não permitir isso, não permitir essa catástrofe que sei que será brutal para o México. Mas bem, estou fazendo uma intervenção profética. E um chamado a esta presidente para buscar a Deus, buscar a Yahvé, voltar-se para Deus. E antes de fazer qualquer coisa, consultar a Deus. Também porque sei que há líderes que foram colocados lá pela elite e não tem nada a ver com Deus, nem querem ter nada a ver com Deus. Por quê? Porque são tudo menos bíblicos, são tudo menos de Deus. Por quê? Porque não estão interessados em governar-se de acordo com as coisas bíblicas do Senhor, porque são pessoas que são satanistas. São pessoas colocadas lá pela elite porque vão impulsionar agendas, assim como fazem com as celebridades. Assim como fazem com os cantores, assim como fazem com os atores. São pessoas que pertencem à elite. Nem todas, repito, nem todas, mas uma grande maioria pertence à elite, que pertence, escutem bem,
A este braço, irmão, é o tentáculo da elite, para que possam avançar suas peças e agendas de 2020 a 2030, incluindo políticos e presidentes. Irmão, estou apenas cumprindo meu dever ao compartilhar o que Deus me revelou. Seria bom que ouvissem a voz de Deus no México, para ver se Deus os poupará do que está prestes a acontecer. Dessa catástrofe mortal que Deus me mostrou, que está prestes a acontecer, que está prestes a vir. Eu, como profeta de Deus, oro a Deus para que Ele tenha misericórdia, mas não posso mudar os tempos, não posso mudar os tempos. Eu oro, busco a Deus para que Ele tenha misericórdia, para que Deus tenha misericórdia sobre esta nação, irmão. Mas o México precisa voltar-se para Deus, começando por sua presidente. Sua presidente precisa de um 11 de setembro de Deus. Porque eu vi que ela celebrou sua posse com um ritual, sim, um ritual indígena. Todos nós sabemos do que se trata aqui. E no fim das contas, todos sabemos que não é preciso procurar mais para saber que houve ocultismo envolvido. Sim, ocultismo, irmão. Feitiçaria, irmão, disfarçada naquele ritual que parecia inofensivo, entre aspas. O que acontece é que o homem espiritual percebe todas as coisas. O homem carnal simplesmente não consegue entender. Sei que estavam lá na cerimônia e sentiram como se nada tivesse acontecido. Não se importaram em absoluto. Para eles, foi só mais um dia e não teve a menor importância. Mas os homens e mulheres de Deus, que conhecem essas coisas, sabemos para que aquilo serviu, sabemos o que estava sendo feito ali. Por quê, irmão? Porque somos homens e mulheres espirituais que têm discernimento e porque Deus nos revela essas coisas. As pessoas carnais veem apenas a superfície e confiam no que dizem e fazem, mas as pessoas espirituais olham mais fundo. Ele está à frente do futuro, 10 anos, 5 anos no futuro, porque Deus lhe mostra as coisas que vão acontecer. Este é o caso do seu servo. Então, o inimigo está furioso porque sabe que estamos levando a mensagem, que estamos levando a palavra, que estamos levando isso, irmão. As coisas são como são. Contudo, irmão, vou lhes dizer algo. Cristo está vindo e devemos santificar-nos. Mas, nesta ocasião, Deus está chamando a atenção do México, porque aparentemente não está indo muito bem diante de Deus. Vocês testemunharam as grandes enchentes que Deus me mostrou para Cancún, senhores, para Poza Rica, Veracruz. Vocês testemunharam isso. Ele me mostrou isso pelo nome, com tempo e tudo. Infelizmente, irmão, há pessoas que não querem ouvir a voz de Deus e depois dizem, não, 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 senhores. Devemos ser justos, porque Deus ama a justiça. A última coisa que esta presidente está praticando é justiça. Há pouco tempo derrubaram uma pessoa e há pouco tempo derrubaram essa pessoa que literalmente queria fazer uma mudança real nesta nação. Sim, acho que era um prefeito ou alguém semelhante. Bem, irmão, todo mundo sabe que alguém na Bíblia diz, quando os ímpios governam, o povo sofre. É isso que está vindo para o México, irmão. O sofrimento do povo já chegou e mais está por vir. Pior ainda, porque vão trazer juízo, vão fazer coisas que trarão juízo sobre esta nação. Assim como Deus já me mostrou o que aconteceu em Poza Rica, Veracruz, aquela enchente que deixou pessoas desaparecidas. Muitas pessoas perderam seus pertences. Muitas pessoas, irmão, infelizmente perderam familiares aqui. Que Deus tenha misericórdia, mas devo ser direto e honesto. Você sabe, meu irmão, que onde quer que Deus me permita fixar meus olhos, é aí, irmão, que Ele mostra o que vai acontecer. Por quê? Deus sempre diz a verdade e revela seus planos aos seus servos antes de agir. Os profetas como profetas de Deus, nós como profetas de Deus, advogamos para que todos possamos entender, senhores, que é absolutamente necessário que vocês voltem seus corações para Deus. Que Deus está pedindo um arrependimento sincero, que Deus está pedindo que vocês o busquem com todo o nosso coração. Deus está pedindo que vocês o busquem agora mesmo. Por que isso? Porque dias difíceis estão vindo e dias duros estão vindo, senhores. Dias adversos estão vindo. Muitas pessoas desejarão algo que não é alimento nem bebida, mas sim a própria palavra de Deus. Infelizmente, a palavra de Deus não estará mais lá para muitas pessoas. Portanto, como homem e mulher de Deus, insisto que esta nação volte-se para o Senhor. Esses vídeos são intervenções proféticas que Deus me deu para países sobre os quais o Senhor me permitiu profetizar. A vitória deles na presidência, a vitória na presidência dessas respectivas nações. Irmãos, como aos Estados Unidos, México, Guatemala, irmão, profetizamos o que aconteceu no Peru com aquela presidente. Irmão, em muitos lugares,
em El Salvador, na República Dominicana, no Panamá, irmãos em muitos lugares na Bolívia, irmão em muitos países. Deus me permitiu profetizar na presidência, irmão. Devemos falar exatamente como Deus nos mostra, simplesmente não podemos permanecer em silêncio. Sei o que pode estar passando pela sua mente, irmão. Será exigido, assim como a Bíblia diz, o sangue daquelas pessoas? É possível que Deus traga a verdadeira paz ao México? Pode Deus trazer tempos de felicidade ao México, tempos de paz ao México? Claro que pode, mas somente por meio de um avivamento que não virá até que o Senhor destrua completamente o ocultismo e as agendas ocultas neste governo desta mulher chamada Cláudia Sheinbaum. Há coisas aqui, irmão, que são profundas demais para eu lhes contar. É só que Deus não me deu agora, Ele não me deu a palavra, Ele não me deu, irmão, a permissão divina para lhes contar todas essas coisas. Mas eu sei o que estou lhes dizendo, eu sei o que estou lhes dizendo. Essas são coisas poderosas que Deus me mostrou. E peço a Deus que tenha misericórdia. Porque sei que dias difíceis estão vindo, sei que dias duros estão vindo. O Senhor está tentando chamar a atenção de muitas pessoas. Por quê? Porque estes são dias difíceis, estes são dias complicados, e o que está vindo para muitas pessoas é porque não querem se aproximar de Deus. Então, irmão, o que Deus está tentando dizer a esta presidente? Ela deve buscar a Deus, arrepender-se, e ela já sabe de suas ações secretas, que Deus a está observando e que Deus me mostrou coisas que não posso dizer agora. Mas quando Deus me der o sinal verde, essas coisas virão à luz. Porque tenho de dizer o que Deus me mostra, não posso ficar em silêncio, tenho de falar o que Deus está me mostrando, o que Deus está me dizendo, porque Jeová vive. Não vou calar o que Deus me diz, não vou calar o que Deus me mostra. Meu compromisso é com Deus, não com o homem. Como vocês ouvem, minha dedicação é ao Senhor, não às pessoas. Portanto, acredito que houve aqui uma profunda falta de respeito para com Deus, começando especificamente com esta líder feminina. Que Deus abençoe o México e as pessoas boas, e as pessoas, irmão, todos. Mas o Senhor exige que voltem para Ele. O Senhor exige que voltem para Deus, que voltem para o Senhor, que voltem para Yahweh. Agora, porque há uma catástrofe que está prestes a acontecer, que atingirá com grande força. Como profeta de Deus, digo o que Deus me mostra, repito novamente. Não acrescento nem tiro nada, exatamente o que o Senhor me mostra. O que está acontecendo aqui, senhores? Eu lhes disse quando profetizei a vitória desta presidente, a quem Deus permitiu, irmão, porque tempos ruins estavam vindo para o México e que a elite a colocou lá para encobrir suas agendas. E outras coisas que direi mais tarde, como sempre, irmão, o profeta está à frente do seu tempo. Vocês podem encontrar vídeos de 2023 em que eu profetizei, irmão. Também profetizei sobre Donald Trump em 2022, irmão. Tudo pertence a Deus, irmão. Sempre estivemos à frente do nosso tempo, sempre, 10 anos, 5 anos à frente e assim por diante, ainda assim, há descrentes que nos põem à prova. Ah, é verdade? Vamos ver se é verdade ou se não vai acontecer. Por favor, parem com essa loucura, eu não caio nisso. Não tenho nada a provar, a glória pertence a Deus. Mais de 400 profecias mundiais já se cumpriram por todo o mundo. Na África, no continente, em países africanos, na Ásia, na Europa, na Alemanha. Todos esses países, irmão, testemunharam profecias que marcaram essas nações. Não preciso provar nada a ninguém, mesmo que alguns ociosos ou endemoniados estejam por aí. Irmão, sempre haverá oposição. Se o próprio Jesus enfrentou oposição, se Jesus teve pessoas endemoniadas que o perseguiram, que queriam apedrejá-lo por causa de sua profecia, por causa de suas obras. Quanto mais, irmão, eu, a árvore seca, como certa vez Jesus disse, se fazem isso com o ramo verde, o que farão com o seco? Senhores, vocês entendem? Então, há felizmente, irmão, muitas pessoas ociosas andando por aí, pessoas endemoninhadas, satanistas enviadas pela elite para nos perseguir. E ainda estamos de pé, irmão, levando a mensagem de Deus, porque foi para isso que Deus nos marcou, para levar a mensagem, para levar a palavra, para levar, irmão, a palavra de Deus para as nações. Hoje, mais do que nunca, Deus está chamando todas as nações a voltarem-se para Ele, a buscá-lo com todo o coração. Porque dias estão vindo, dias difíceis, dias em que muitas pessoas sofrerão, muitas pessoas chorarão e lamentarão suas perdas. Porque o que está vindo é duro, sendo honesto com vocês, o que está vindo é duro, o que está vindo é extremamente difícil. Eu, como profeta de Deus, levanto minha mão e oro a Deus para que Ele tenha misericórdia. Mas se as pessoas não se voltarem para Deus, não há mais nada que eu possa fazer.
Senhoras e senhores, este é um chamado de emergência de Deus para o México. Eu, o profeta, previ a vitória de Claudia Sheinbaum e tudo o que está acontecendo agora no México. Na verdade, irmão, eu já havia profetizado que iriam capturar El Mayo na minha profecia de 2024, que fiz em 2023. E lá, irmão, um ano antes, mesmo antes de Claudia Sheinbaum ser candidata, eu já havia profetizado. Veja uma mulher que se tornará presidente em pé numa plataforma chamada Morena, mesmo antes de ela ser candidata. Senhores, então, vocês entendem o que estou dizendo? Por favor, quando alguém ou um país se volta para Deus e o escuta, Deus tem misericórdia e detém o que está por vir. Fui eu quem profetizou as enchentes devastadoras em Cancún, meu irmão, onde tantas pessoas desapareceram tragicamente. Algumas pessoas ainda não buscam a Deus, mesmo conhecendo o nível de revelações que Ele dá. Ainda continuam hesitando, vacilando, sendo preguiçosas, duvidando, descrentes e serão vítimas do juízo de Deus. Porque o juízo virá sobre elas, já que não creem. E está dito que o próprio Deus já as entregou à perdição por falta de fé, simplesmente porque não creram naquilo que Deus havia depositado. Então Deus está chamando a atenção deles. Deus está chamando a atenção do México para que o México volte-se para Deus. Porque dias mais difíceis estão vindo. Senhoras e senhores, como eu disse nos vídeos, previ como seria o governo dessa mulher. Há mais anos pela frente, mas o bom é... Aqui está o vídeo mostrando o que acontecerá nos próximos anos. Nós, profetas, estamos à frente do nosso tempo. Mesmo que incomode o diabo, irmão, mesmo que incomode os servos de Satanás, que estão por aí fazendo vídeos, são satanistas escondidos, irmão. Mesmo que incomode os próprios demônios, nós somos os profetas que falamos com antecedência. E vemos as coisas antes que aconteçam, irmão, muito antes que se realizem. Por quê? Porque a Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. A sua palavra não passará. É tempo, senhores, de voltar-se para Deus. Deus está chamando ao arrependimento. Deus está chamando, irmão, para que o busquemos com todo o nosso coração. Por quê? Porque dias muito difíceis estão vindo, dias de adversidade estão vindo para as nações, e desta vez, Deus está chamando a atenção do México. México, é tempo de voltar-se para o Senhor. O que penso eu como profeta? E oro para que as pessoas que assistirem a este vídeo caiam de joelhos, peçam perdão a Deus e orem por um grande avivamento. Porque a única coisa que mudará o estado em que o México se encontra hoje, imerso em perigo e insegurança, é um verdadeiro avivamento espiritual, um avivamento que fará as pessoas largarem suas armas, largarem seus facões por uma Bíblia sagrada. Mas isso não pode ser alcançado fazendo as coisas pela metade, nem com religiosidade, mas com um verdadeiro espírito de avivamento, com o poder real de Deus. Muitas vezes, irmão, a religiosidade é inimiga dos avivamentos. Amém. Então temos de nos alinhar com o Senhor e consertar as coisas com Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Curtam o vídeo, inscrevam-se se ainda não o fizeram e ative o sininho de notificações. Sigam-me no Facebook como Dione de la Rosa e no Instagram e TikTok como Profeta Dione de la Rosa. Orarei por vocês e por seus entes queridos. Shalom Uvrachá.